corrupção. Eu sou um grande entusiasta da ideia de que dragões. Eu acho muito estranho que novamente, o cenário, né, do original do D&D, ele não explica por que os dragões metálicos são bons, né? Eles são bons porque eles são bons, eles são inerentemente bons. Como eu falei, Eles nascem todo bons e mundo eles do seguem metal é bons. bom. É isso. É. Então, eles são. E eu acho isso estranhíssimo, porque na minha cabeça é muito estranho que criaturas tão poderosas, com um objetivo tão declarado de acumular o máximo de recursos que eles puderem, não seriam corrompidas. Né? Dragões são criaturas absolutamente poderosas e o poder corrompe. Né? Quanto mais poder, maior a corrupção. Para mim, é muito improvável, na minha cabeça não fecha muita ideia de um dragão que envelhece. Quanto mais ele envelhece, mais forte ele fica. E ele não abusa de poder para mais tesouro e mais comida na marra. Né? Os dragões malignos, mas aí quando eu falo da corrupção, os dragões malignos são tirânicos por natureza. Eles são leais e maus. Eles têm muito, assim como os dragões metálicos, eles têm um senso de superioridade, mas a forma como eles lidam com essa superioridade é diferente. Então, muitas vezes os dragões metálicos vão olhar e falar: eu sou superior, eu sou muito mais experiente, eu sou muito melhor do que os seres humanos, então eu vou ajudá-los a seguir um caminho melhor, como um mentor, com orientação, né? Eu vou induzi-los a seguir um caminho melhor. Os dragões cromáticos vão falar: eu sou superior, todos vocês são inferiores e, portanto, é natural que vocês sirvam a mim, vocês servem exclusivamente para isso. Então, isso significa que um dragão dificilmente vai escolher um caminho de destruição caótica ou impensada, porque ele não ganha nada com isso, né? Então, quando ele vê todas as espécies como inferiores e ele tem uma inteligência superior, eu imagino, na minha cabeça, é bem provável que ele trabalhe com atrair humanoides para o seu entorno e colocá-los ao seu serviço. Né? Então, quando um dragão resolve dominar uma área, ele até pode fazer algo inicial, incisivo, destruidor, tipo, para dar o exemplo. Tipo, então, galera, não sei se vocês sabem como é que eu sou, mas é isso aqui que eu consigo fazer. Ó, e destrói uma coisa. E ele dá um recado. E aí, na minha cabeça, ele vai imediatamente depois falar: ok, agora vocês trabalham para mim. Eu quero que vocês me tragam com frequência tesouros, comida, ou eu vou fazer isso com outros lugares. É isso. Então, assim, neste processo de dominação, eu considero que os dragões mais inteligentes tendem a trabalhar com lógicas de corrupção. O que quer dizer isso? Que ele se infiltre utilizando as magias, utilizando as habilidades de metamorfose, para ele controlar tudo dos bastidores antes de precisar se revelar de alguma maneira. Né? Então, o dragão ele vai. E isso é uma coisa que acontece no lore. Então, por exemplo, você tem o culto do dragão, que é um culto enorme que existe durante séculos no cenário de Fire Realms. E o culto do dragão não é um culto de dragões cromáticos, ele é um culto a dracolites. Ele tem toda uma filosofia própria específica deles lá. Mas uma das coisas que os dragões cromáticos fazem com frequência, especialmente a igreja de Tiamat, é justamente tentar corromper esse culto do dragão e reencaminhá-los para que eles façam algo pelos dragões cromáticos, para que eles se tornem seguidores e trabalhem para os dragões cromáticos. Então, eu acho que um dragão maligno, ele vai sempre trabalhar exclusivamente para se beneficiar, ele vai olhar os humanoides abaixo dele, vai considerar todos descartáveis, todos ferramentas, e eu acho que com isso ele vai rotineiramente, racionalmente, seguir um caminho em que ele manipula esses grupos como um caminho mais simples de atingir os próprios objetivos. Então, eu consigo ver pessoas olhando e falando: eu prefiro me aliar ao dragão. E agora eu sou um aliado do dragão, agora eu sou um subordinado do dragão. Agora eu faço a vontade do dragão. E este é um caminho, de certa maneira, para você atingir algum grau de poder. Então, eu acho que existe um elemento muito forte que os dragões, por serem criaturas extremamente poderosas e por estarem sempre tentando amealhar mais poder, que eles sejam grandes corruptores, que eles sejam grandes construtores de estruturas conspiracionistas e tudo mais, para atrair pessoas para o seu redor. Existem algumas características que elas passam batido. E quando você fala da corrupção e está extremamente ligada
aos dragões cromáticos. Ah, e o que são dragões cromáticos? Os que são coloridos, tá? O azul, o preto, Vermelho, o verde. desculpa te interromper rapidinho. Pode concluir seu raciocínio, só que eu vou ter que ir ao banheiro correndo, eu já volto. Mas não vai correr não que você cai. Não, mas aí pode ir falando que depois eu volto. Beleza. Deixa eu botar a câmera do Marcelo aqui. Espera. Ninguém quer ver o Marcelo indo no banheiro. Correndo desinvestado. Ah, meu Deus do céu, banheiro. No banheiro. Bom que isso vai rapidinho, pro já. corte. Você que está assistindo esse corte, você está acompanhando aí. Por que eu tô sendo punido por precisar ir ao banheiro? O que tá acontecendo? Parte da rotina fisiológica do Marcelo Salah. Gente, feliz em ajudar vocês a saberem que eu sou um ser humano normal. Cara, os dragões cromáticos, aqueles que têm cor, né? Como eu falei, o vermelho, o azul, o preto, o branco, o verde, malignos, inteligentes e poderosos, orgulhosos. A corrupção é exatamente a ferramenta que ele tem para conseguir desvirtuar aqueles que estão ao seu redor. Então, acho que é a melhor ferramenta para você utilizar, o melhor recurso narrativo para você utilizar para caracterizar o caráter maligno desses seres. Porque o que é a corrupção? A corrupção é quando você usa de recursos ardilosos para desvirtuar as pessoas, para fazer com que elas cometam atos que são contra a sua própria índole, ou contra o que é certo, ou contra o que foi acordado. E não só de ouro vive o dragão, mas ele gosta também da superioridade. Então a corrupção ela serve não só para que ele utilize as pessoas, para que elas façam para ele coisas que ele deseja, como também faz com que ele se regozije-se com a alteração e sua influência, com a sua capacidade de influenciar as pessoas. Ele quer fazer com que as pessoas ajam de acordo com a vontade dele e não de acordo com as próprias vontades. Então, acredito que esse seja o principal ponto e que a galera esquece, que a galera deixa passar. Criaturas inteligentes e más, elas já ficam bem restritas nas suas ações, porque dificilmente você vê alguém maligno fazer coisas boas, né? Enquanto você já vê pessoas boas, de vez em quando, fazer atitudes duvidosas. E pessoas que são neutras fazerem coisas boas e ruins. Agora, criaturas malignas, elas geralmente ficam ligadas ali só às atitudes malignas. Só que quando você cria uma criatura leal e má, o obedecer às regras, ela te dá uma restrição maior, ela te dá um desafio maior para que você possa cumprir. O Marcelo está de volta com as mãos lavadas, provavelmente. Ela te dá um desafio maior. Como que você provoca situações de cunho maligno e situações corruptas sem desrespeitar as regras? Então é nesse ponto que você coloca toda a inteligência da criatura para agir. Então dragões malignos são excelentes vilões. Porque ele não é só algo poderoso fisicamente, poderoso magicamente, poderoso na inteligência, como também ele utiliza o sistema, a sociedade, a política e tudo que tem ao redor dele para dificultar as suas ações. Então, ele pode estar controlando um rei, dando ordem no reino inteiro sem aparecer, e ninguém nem sabe disso. Dois pontos a partir dos comentários que a galera tá falando. O Caio comentou ali no YouTube, o Caio Satori falou que os dragões são carismáticos, né? O povo comum pode adorá-los sem muito malabarismo. Cara, eu acho bastante razoável. Fica aí uma sugestão para quem quiser pensar sobre isso para um plot. Uma situação em que o vilão seja um governante tirânico que é um dragão.
mas que ninguém sabe. Ele tá metamorfoseado e agindo como um ser humano o tempo inteiro. Tipo, ele nunca usou a forma de dragão dele pra nada. Ele só foi no gogó ali, na manipulação e às vezes no uso de magia e tal. E aí, quando a galera vai brigar com ele, em algum momento talvez eles descubram, tipo assim, ah, não, a gente agora vai truvar com ele na porrada aqui. E aí ele fala, então, vocês cometeram um erro meio grave, galera. Eu acho que vocês não apuraram suficientemente para saber qual era o meu nível de poder. E aí ele revela a forma de dragão e a galera fala, bom, fudeu, estamos em outra dinâmica. E o Sons Skyrim vai perguntar, tá falando aí, o Sons, eu não sei se o Vermelho vai falar dos dragões gemáticos. Eu me recuso a usar esse termo. Eu não aceito que eles usem o termo gemático, mas tudo bem. Que são os dragões do FTB, do Fizban. Que tem esse detalhe, que eles não são puramente mal nem puramente bons. Eles são ambíguos, eles são neutros, né? Que é uma característica interessante, porque já foi uma característica de todos os dragões em algum momento. Então, quando você pega o lore dos dragões, como um todo, tem uma fase imediatamente após a primeira grande guerra dos dragões, que os dragões estavam em porradaria e alguns dragões mais filosóficos começam a discutir por que os deuses deles estavam deixando aquilo acontecer. E o alinhamento ideológico, né, esse alinhamento bom e mal dos dragões é muito fortemente influenciado pela religião deles. Então, quando eles abandonam a religião, quando eles começam a olhar e falar por que Tiamat e Bahamut deixam a gente se matando aqui, desnecessariamente? E eles começam a ter uma influência tão grande que os dragões começam a abandonar o culto. E isso enfraquece sensivelmente Tiamat e Bahamut. É um ponto em que eles chegam a perder um pouco do caráter de divindade e capacidade de influência. E isso só vai voltar séculos depois, né? Então, tem um pouco de esse alinhamento, é um alinhamento religioso, é um alinhamento muito fortemente derivado do fato de que um dragão dourado, que botar um ovo e tiver um filhote de dragão dourado, vai influenciar aquele dragão, aquele filhote a acreditar em Bahamut e seguir os preceitos de Bahamut, e a mesma coisa com os dragões malignos. Então, no seu cenário, se você quiser fazer não só os dragões gemáticos, mais uma vez odiando esse termo, que são inerentemente neutros, como os dragões cromáticos, você pode estabelecer que existe uma influência menor, né, dos deuses, das divindades do panteão dracônico, e que isso influencia nos alinhamentos. E aí daqui a pouco você tem um dragão verde que não é tão mal, um dragão azul que não é tão mal, você pode ter um dragão prateado que usa as relações deles com a humanidade para princípios que talvez ele ache que sejam aquele anti-herói que a gente fala, aquele anti-vilão que a gente fala, né? Que está tentando, que desiste de só influenciar e induzir e parte para uma coisa mais efetiva, eu acho bem razoável também.